por que eu preciso de libertação se Cristo morreu na cruz por mim? Esse é um tema muito polêmico, porque tem muitos pastores, muitos teólogos que afirmam que depois que Cristo veio, morreu na cruz por nós, que nós não precisamos mais passar pelo processo de cura e libertação. E eu vou ler o texto que os pastores e os teólogos usam para justificar essa questão que eles defendem, que não precisamos mais de cura e libertação. Esse texto está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas, ou eis que surgiram coisas novas. Se você ler todo o texto, você vai observar que o apóstolo Paulo, nesse texto, nesse capítulo especificamente, dizendo que ele está falando a respeito de salvação. Ele não está falando a respeito de cura nem libertação. Então, isso é um ponto muito interessante a ser observado. Nós precisamos tomar muito cuidado em ler textos isolados. Nós precisamos ler todo o contexto para entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo se faz novo, sim. Antes, nós estávamos condenados à morte eterna. E depois de recebermos Jesus, nós somos salvos para uma vida eterna junto com Deus. O passado de condenação eterna ficou para trás e uma nova vida em Cristo Jesus se inicia. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e reconhecemos que nós estávamos vivendo uma vida de pecado, os nossos pecados são perdoados, sim. Jesus cancela os pecados, sim. Mas ele não remove a culpa dos pecados, ou seja, ele não elimina a consequência que os nossos pecados trouxeram para as nossas vidas e também para os nossos filhos e as futuras gerações. E é aí que a libertação entra. Existe uma diferença entre sermos salvos e termos uma vida plena e abundante. Então, voltando naquele texto, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas se passaram, eis que o Senhor faz nova todas as coisas, isso é verdade. Com a salvação, isso acontece sim, mas você vai precisar entender a estrutura humana para você compreender todo esse contexto que o apóstolo Paulo fala a respeito de salvação e você comparar o que é uma vida além da salvação, uma vida onde você busca a cura e a libertação. Existe uma diferença e hoje você vai entender. Mas antes eu quero falar a respeito da nossa estrutura. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Não é o contrário. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Existe uma diferença se você coloca o espírito na frente. E essa é a realidade. Nós somos um espírito e temos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Você vai entender o porquê. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito que estava morto, ele é recriado. Porém, a nossa alma,
E ela, é a alma que é disputada pelo inimigo, você vai entender daqui a pouquinho também, ela precisa se converter. Como assim? A conversão ela acontece na alma. A briga espiritual é pela alma e não pelo espírito. Porque o espírito vai voltar para Deus, que o deu, e o corpo vai voltar para o pó. Agora, se a pessoa aceita Jesus e não dá sequência no processo de conversão, não tem transformação e a pessoa corre o risco de perder a salvação. Porque, de um lado, o Senhor trabalha incessantemente e Jesus Cristo morreu na cruz para que todos fossem salvos. Então, de um lado, o Senhor trabalha para que a nossa alma se converta e nós venhamos ter a salvação. E por outro lado, Satanás briga com todas as suas garras e com todas as suas estratégias imundas para que a alma seja condenada. Em Eclesiastes 12:7 diz assim: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Esse versículo deixa muito claro que com a morte do corpo, ele volta para a terra. Porque nós somos formados por elementos químicos que existem na natureza, como, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. E o nosso espírito volta para o Senhor, que o deu. E a alma? Em Ezequiel 18:20 traz a resposta. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse texto de Ezequiel é outro texto muito polêmico dentro da igreja, porque aqueles pastores que debatem defendendo a tese de que não existe maldição hereditária, não existe a consequência do pecado geracional, eles usam esse texto para justificar. Só que a grande questão é que esse texto ele não está falando de pecados geracionais. Esse texto ele não está falando de heranças geracionais. Esse texto está dizendo a respeito da questão da alma. Esse texto está querendo dizer, em outras palavras, que filho de crente não é crentinho. Ou se o pai ou uma mãe não se converter e não aceitar Jesus, ela ou ele, o pai ou a mãe, não vai ser salvo. Por mais santo que seja aquele filho. Ou seja, esse texto está dizendo a respeito que a salvação é individual, certo? Mas vamos voltar para o nosso raciocínio. Então, é a alma que Satanás tenta seduzir o tempo todo para pecar. Por quê? Uma vez salvo, eternamente salvo? Não. Um crente pode perder a salvação? Sim. Vamos ler Mateus 24:13, que diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, para que nós sejamos salvos, nós precisamos perseverar em obedecer ao Senhor. Precisamos, dia após dia, buscar ao Senhor. Não basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, batizar nas águas, ir para uma igreja cristã evangélica, começar a congregar,
se passado algum tempo você joga tudo isso para o alto e volta para as práticas antigas. É por isso que eu bato na tecla que precisa haver um trabalho para que a alma seja convertida. Porque quando a alma se converte, então você vai ficar muito mais tendencioso a buscar as coisas espirituais do que as coisas da carne, certo? Então, na prática, quando você se converte, você está comprando uma briga feia com o diabo. Como assim? Quando você estava no mundo, quando você estava fazendo tudo errado, o inimigo, ele não estava preocupado com você. Ele estava folgado. Por quê? Porque ele tinha certeza, né, que a alma era dele. Ele tinha certeza que a alma era dele. Estava fazendo tudo errado, estava pecando de todas as formas. Porém, quando uma pessoa muda de time, quando ela passa a fazer parte do time vencedor, aí Satanás começa a ficar preocupado. E aí ele passa a cobrar a fatura que estava na mão dele referente a essa pessoa. Quais são essas faturas? Todos os pecados que aquela pessoa cometeu durante a vida, no momento em que estava fazendo parte da jurisdição de Satanás. Então aí ele fala, em outras palavras, ele fala, você mudou de time? Então, peraí. E aí ele começa a cobrar fatura por fatura. E a vida da pessoa, muitas vezes, vira de cabeça para baixo. E como ele é astuto, ele começa a buzinar na cabeça daquela pessoa, falando para ela que quando ela estava no mundo, a vida estava muito melhor do que agora que ela está dentro da igreja. E chega uma hora que a pessoa, não sabendo como lidar com essa situação, porque infelizmente tem muitas igrejas que não estão preparadas para isso, muitas vezes a pessoa acredita. Então, ela se desvia da igreja, ela se desvia da presença do Senhor. Isso é uma realidade muito triste. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas que você ouve falar que desviaram da igreja e então muitas vezes você fica sabendo de pessoas que estão até presas por conta de roubos, de crimes, de tráfico. E quando você vai conversar com aquela pessoa, quando você vai ministrar na vida dela, você descobre que um dia ela esteve na presença do Senhor. Então, se essa pessoa realmente não se arrepender, não tiver um arrependimento profundo e não voltar para a presença do Senhor, ela perde a salvação, sim. Porque quando ela se desvia da presença do Senhor, o Espírito Santo, ele é muito sensível. Então, ele vai se esvaindo, ou seja, aquela pessoa que está na igreja, que está buscando a Deus, louvando, adorando, orando, jejuando, quando ela se desvia, é como uma brasa que você tira do meio do fogo. Ela vai se apagando dia após dia. Na verdade, nós ouvimos muito, na verdade eu não estou indo na igreja, mas eu continuo buscando a presença do Senhor, eu continuo buscando em casa. Isso é um grande engano de Satanás para a tua vida. Porque eu já falei nesse programa que
a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, quando você está na presença de Deus, quando você está dentro de uma igreja, você está sendo protegido espiritualmente. É por isso que Satanás ele quer tirar as pessoas de dentro da igreja, porque quando elas saem da presença do Senhor, quando elas saem da comunhão com os irmãos, ela enfraquece na fé, sim, e ela acaba se desviando, porque o mundo seduz, e ele seduz exatamente aquelas pessoas que têm a mente passiva, aquelas pessoas que têm uma mente dividida, uma mente suscetível aos enganos de Satanás. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Mas não estava tudo resolvido? Você não ouve aí fora muitos pastores, muitos líderes dizendo que é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é só batizar, é só ir para uma igreja e está tudo resolvido, que não precisa fazer mais nada? Não, queridos. Essa é só a primeira parte. Aceitar Jesus, batizar nas águas, frequentar uma igreja, é só a primeira parte. Os pecados foram perdoados por Jesus, sim, mas a culpa dos pecados não foi removida. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, começamos a congregar, somos batizados nas águas, nesse ponto começa o processo, começa o nosso processo de cura e libertação. E só vai terminar quando Deus te recolher ou se Ele voltar antes de você ser recolhido e Ele te arrebatar. Se você quiser permanecer na fé e não correr o risco de perder a salvação, se você quiser ter vida abundante, e o contexto de vida abundante é você ter mais que o suficiente para viver bem. Como assim? Por exemplo, vida abundante é, por exemplo, você ter dinheiro para pagar todas as suas contas em dia e ainda sobrar para você fazer uma viagem, comprar algo que você gosta, abençoar um irmão da igreja. Ou de repente, vida abundante é você viver em harmonia com a sua família, com seu marido, com seus filhos, ter uma saúde plena, gozar de uma saúde excelente. E isso em todas as áreas da sua vida. Isso que é ter vida abundante. Agora, se você está numa igreja e não está vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu para você, é porque tem alguma coisa de errada. É porque Satanás está te acusando perante o Senhor a respeito de pecados que muitas vezes você até já deixou de cometer, mas ele está te acusando e você precisa resolver isso com a cura e com a libertação. Eu quero te dizer que a cura da alma, ela trata, porque normalmente nós falamos processo de cura e libertação. Então, a cura da alma é porque precisamos passar por cura da alma também, esse ministério ele caminha junto. A cura da alma caminha junto com a libertação, porque todos os traumas e feridas de um ser humano são instaladas, são registradas na alma. Feridas na alma como rejeição, abandono, orfandade espiritual, elas ficam na alma e elas trazem prisões emocionais e espirituais. Então, feridas na alma são portas de entradas para demônios. A pessoa ferida, ela fica suscetível ao pecado. Por exemplo, uma pessoa que foi ferida pela rejeição, ela tem uma tendência a ser uma pessoa vingativa, rancorosa, irada. Qualquer coisinha que acontece, ela já muda o humor. Ela traz consigo ressentimentos, mágoas, tem dificuldade de liberar o perdão. E tudo isso vai comprometer a vida espiritual dela.
É uma pessoa que se as feridas da alma dela não for tratada, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a vida escassa, porque a falta de perdão compromete a vida espiritual, inclusive a falta de perdão compromete a salvação da pessoa. É uma pessoa que vive atormentada, certo? Então, o processo de cura e de libertação vai tratar você na complexidade, vai tratar você em cada área da sua estrutura. Como eu disse, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Ou seja, quando nós abordamos a questão espiritual, nós falamos de envolvimentos espirituais que a pessoa teve, de religiões, de seitas, práticas ocultas, esotéricas, místicas, que envolveram outros deuses com letra minúscula, deuses que não é o nosso Deus. Então, essa pessoa precisa renunciar a essas práticas que ela teve. Se ela fez algum despacho, se ela pagou algum trabalho, ela precisa renunciar, porque Satanás está acusando ela disso. E como eu já disse, quando nós falamos de cura da alma, nós vamos tratar os traumas, as feridas, as dores que foram instaladas na alma. E se não for devidamente tratada, vai comprometer a vida da pessoa. E quando nós referimos ao corpo, nós precisamos alinhá-lo ao propósito eterno, porque corpo físico fala de carne e a carne milita o tempo inteiro contra o espírito. Se você se propõe a fazer um jejum de 21 dias só de água, água de coco, água, água normal, água de coco, que é um hidratante natural, e legumes, por exemplo. É só um exemplo. Se você não estiver habituado a jejuar, o seu corpo vai gritar. Ele não vai querer que você jejue, porque o jejum vai te deixar mais sensível à voz do Senhor. Vai mortificar a sua carne e vivificar o seu espírito. Então você percebe como é fundamental passar pelo processo de cura e libertação?